pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Topwaycast. Nós aqui da Topway sempre falamos de autocuidado. Eu sou a Tainá Carvalho, sou cofundadora da Topway e como líder dessa comunidade de autocuidado, eu tenho uma preocupação muito grande em olhar para as questões de saúde mental. A nossa comunidade, o nosso movimento wellness, né, de saúde e bem-estar, ele vai muito além daquilo que as pessoas por aí pregam, né, como uma saúde, um bem-estar apenas voltado para a estética. Vocês que nos seguem já sabem que a gente olha e cuida da nutrição do corpo, da mente, da alma. E por isso, né, a partir dessa temática, hoje eu quis trazer uma convidada super especial para nós aqui, a Daniele Santana. Ela é neurocientista, ela está conosco, já é parceira da Topway há bastante tempo e sempre vem trazendo reflexões importantes para que a gente possa refletir e compreender um pouquinho mais sobre a mente humana, sobre o comportamento humano. E antes que ela se apresente, né, eu quero falar com vocês que hoje em dia a temática, né, a problemática das mães reborn está em alta, né? E nós queremos então trazer aqui nesse podcast um novo olhar para isso. Tem muita gente por aí dando opiniões vazias, muita gente para criticar, algumas pessoas para defender, mas aqui hoje nós vamos trazer informações mais densas, mais contextualizadas sobre um olhar profundo para a mente humana e envolto, né, de toda essa temática das mães reborn. Dani, se apresente, por favor. Pessoal, é um prazer imenso estar aqui com vocês, estar com a Topway sempre, né, é uma honra e um prazer para mim. E como a Tainá disse, nós vamos trazer hoje uma visão muito mais embasada, né, muito mais densa, porque agora a Topway, com o Instituto Topway, terá muito mais ainda esse olhar, né, de corpo, mente e alma, de forma científica, de forma muito bem embasada, com esses cuidados, né? O meu nome é Daniele Santana, eu sou filósofa, sou escritora, sou neuropsicanalista, sou doutora em neuropsicanálise, e eu gosto muito de pegar as temáticas e não levar apenas para uma explicação da teoria seca e enxuta. Então, eu gosto muito de integrar a explicação da neurociência com a filosofia e com a psicanálise também. E é isso que nós vamos fazer hoje aqui para vocês. Eu tenho certeza que eu vou aprender muito. Eu adoro aprender, principalmente essas visões aí da filosofia, da neurociência, porque eu sou encantada, você sabe, né? Sim. Pela mente humana, o comportamento humano. E me intrigou muito essa questão, né, das mães reborn. De onde veio isso, né? De onde surgiu... ou como a gente poderia explicar o que tem acontecido e que está escandalizando aí o Brasil e o mundo? Bom, nós vamos na contramão. As pessoas estão trazendo como sendo uma questão moderna, uma questão da época. E, na verdade, isso já se apresentava. Porém, hoje, nós temos muito mais informações. E hoje nós temos também um detalhe, que às vezes as pessoas não olham para esse detalhe. Nós temos as pessoas que terão este distúrbio, mas nós temos também um auê muito grande diante do que as pessoas apresentam. Então, vem uma temática dessa, rapidamente muitas pessoas também se apresentam assim. Isso, às vezes, dificulta nós olharmos para aquela pessoa que, de fato, tem a dor, que nós vamos chamar de doença modismo, que, infelizmente, nós sabemos que acontece. E, como eu disse, impossibilita de nós olharmos verdadeiramente para aquela pessoa com mais detalhe, com mais afinco. Então, essa questão do bebê reborn não é só de hoje. Eu vou citar aqui para vocês um exemplo que eu acredito que a maioria das pessoas vão lembrar. Sabe o BBB1? Nós tínhamos ali o Bambam. Sim, foi o campeão, né? Foi o campeão. O que o Bambam fez ali? Ele fez uma transferência. Por quê? Não, ali dentro da casa, ele tinha apenas uma resposta. Ali era efeito, tá? Então, para a gente entender tudo o que aconteceu, nós precisaríamos voltar lá na causa disso, desse apego. Ele pegou uma vassoura, um cabideiro, não me lembro, e fez, então, a Maria Eugênia. É, uma boneca, né? Exatamente. Então, a Maria Eugênia ali, ela ganha vida e ela não ganha só vida, ela ganha o afeto do Bambam, tá? E isso torna-se real.
E por que que isso torna-se real? Porque nós somos simbólicos. Tudo no mundo é símbolo. Eu sempre pergunto: tem alguma coisa que vocês acham que não seja símbolo? Nós não vamos encontrar, Uhum. tá? Então, para eu existir, eu preciso de um comando. Eu preciso de uma química, símbolo. Eu preciso de uma palavra, símbolo. Uhum. Para eu respirar, eu dou um comando. Esse comando é uma comunicação sináptica. Comunicação é símbolo, Uhum. certo? Então, sendo assim, o Bambam, ele precisava ali daquele momento, né, para suprir o que estava em falta, o que estava solto. Eu quero, inclusive, falar bastante dessa questão do solto, né? Uhum. Então, ali, a emoção estava solta. A gente refere aqui ao coração, mas isso é bem mental, né? Aham. E ele dá vida, então, a essa boneca. Quando ele dá vida, o cérebro não entende exatamente que aquilo ali é um objeto. Hum. Porque o cérebro ele não recebe comando mental. Se ele recebe comando mental e eu estou mandando um comando mental de vida, ele é uma máquina, ele reconhece como uma vida. Então eu crio a Entendi. emoção dentro de mim. Uhum, entendi. Então, o ser humano ele precisa de afeto, né? Isso não é novidade para ninguém. E de repente, em uma situação como a dele, que estava ali enclausurado, sem amigos, né? E aí eu lembrei até daquele filme, O Náufrago. Não sei se você já assistiu, um filme que o cara vai para uma ilha, ele sofre um acidente, sei lá, e fica sozinho em uma ilha. E aí ele também pega um coco, faz um cabelinho, faz um rostinho, e começa a conversar com aquele coco como se fosse uma pessoa, porque ele estava numa situação extrema de solidão. Sim, Como ele precisava de afeto, ele faz amizade ali com aquele coco que era uma pessoa para ele, né? Que seria a mesma, similar à situação do Bambam e que então similar a essa situação que hoje estamos vivendo com essas mães reborn. Seria então pela necessidade de afeto que as pessoas fazem esse tipo de transferência? exatamente. Nós fomos criados para convivermos uns com os outros. Nós precisamos dessa partilha, dessa conexão. Uhum, E o que acontece é que nós liberamos hormônios. Um dos principais hormônios que nós liberamos é a ocitocina. uhum, Então, não é só pelo fato de ser um bebê, tá? Porque a uhum. ocitocina eu não libero só quando eu dou à luz. Sim. Mas olha como ela é liberada. Ela não é o hormônio do amor também, viu, gente? Vamos desmistificar. Mas vocês vão entender por que que a gente libera a ocitocina. Quando a mãe dá à luz, ela libera uma quantidade muito grande, muito significativa desse hormônio. Aham. Ela desenvolve com isso mais afeto, mais colo e aconchego para o bebê. Mas também ela desenvolve uma garra muito grande. Uhum. Porque se você, por isso que tem essa expressão, a mãe vira uma leoa se mexer com os filhos, porque a ocitocina ela tem esses dois lados. Esse segundo é pouco falado, Aham. mas a ocitocina ela te desperta. Não, eu vou fazer por paixão. Uhum. Então a gente tem os mártires aí, né, que eles também vão com esse afinco da paixão, tá? Uhum. Então, quando você dá um comando para o cérebro que você está cuidando de algo, aquilo é caro a você, o cérebro libera ocitocina. Então, aquela boneca, ela vai aliviar a ansiedade, o estresse, ela vai trazer calmaria, porque Uhum. o comando do cérebro foi de ocitocina. Ele não entendendo exatamente a não realidade daquilo ali, a pessoa está Uhum. carente, e aí tem um detalhe. Olha, esse detalhe que é muito importante. Por que que algumas pessoas têm isso, outras não? Porque é uma questão de córtex pré-frontal. O córtex, ele serve para o seu raciocínio. Então, a mente é mais inteligente que o cérebro, assim como a alma é mais inteligente que os dois, Uhum. tá? A mente eu ainda consigo enganar com uma medicação química, a alma eu não engano. Uhum. Então, na verdade, a minha mente, ela não deveria ser chamada de consciente, né? Uhum. Porque ela sabe muito pouco. O que acontece é que quando eu dou esse comando, o cérebro, sendo uma máquina, ele entende esse comando como real e assim eu me apaixono por aquele bebê, por aquele paninho, por aquele coco. Eu me apaixono, Uhum. eu libero ocitocina e isso me faz bem. Uhum. Só que isso me faz bem um tempo, né? Uhum. Porque depois eu preciso do contato, do convívio, da realidade. Até Eu da preciso. reciprocidade, né? Que um bebê Exatamente. reborn não vai poder dar. Ele não vai causar atrito, que é um dos Uhum. motivos, inclusive, também das pessoas gostarem. Ele não Uhum. vai te frustrar. Uhum.
um bebê real vai te frustrar, Com né? certeza. Porque a mamãe tá lá, de repente o bebê fala papai primeiro. É. Então, não vai te frustrar, você não tem expectativas ali, né? Então, tem todo esse contexto. E aí, quando as pessoas vêm falando muito a respeito dessa temática, é importante nós não pegarmos as coisas isoladas. Tudo Uhum. tem, além de ter contexto, a gente tem que pegar todo o passado, tem que contextualizar também o passado, Uhum. não só as teorias aqui da Uhum. pessoa, né? Então é por isso que a pessoa se apega, porque ela tem hormônios que vão facilitar para ela se apegar. Ela vai desligar um pouco do córtex, porque ela vai se Uhum. apaixonar. Quando a gente se apaixona, o córtex desliga, né? Uhum. É como se a gente tivesse usado droga. Uhum. Que é o mesmo que acontece quando a pessoa tá em luto, né? Sim, também, a mesma coisa. Uhum. Então, o que eu sempre digo, Tainá? O importante é nós levarmos a nossa vida a sério. Nós raciocinarmos a nossa vida. Uhum. E aí as pessoas falam, mas raciocinar a gente fica muito frio. O contrário de frio é quente, não é irracional. Então Uhum. não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas quanto mais você raciocina a sua vida, quanto mais você para, né, que é a atenção plena, é, e usa de raciocínio para decidir as coisas, é mais fácil de você administrar essas questões. Uhum. Porque se você se apaixona com um bebê, aí você ainda desliga o córtex, aí as suas decisões são completamente impensadas. Então é natural esse processo que acontece no cérebro aí, né? Para essa conexão com bebês de plástico, ele é natural. Quando é que ele passa a ser patológico? Porque na verdade tem aí um estudo, né? A gente estava até conversando lá nos bastidores sobre a questão do terceiro elemento, que acontece com as crianças, que transfere ali para o paninho. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais isso para o pessoal que está nos ouvindo possa compreender, porque em momento algum, a gente está querendo dizer que essa reação, né, da sociedade em relação às bonequinhas de plástico é natural, mas ela parte de um processo natural e aí, em algum momento, por algum motivo, ela se torna patológica. Explica isso pra gente. Sim, quem trouxe essa questão do terceiro elemento foi o Winnicott, Hum. e ele se referia à transferência da criança. O Winnicott, só pro pessoal que tá de casa, Um ele é filósofo, psicanalista, psiquiatra? psicanalista, e ele trouxe essa ideia, né, da transferência da criança, por Uhum. exemplo, para um paninho. A Uhum. criança ela tem um paninho especial que ela elege aquele paninho e ela dorme com aquele paninho. Ela tem um brinquedo e aí ela se apega àquilo ali. Até aí tá natural. Nós também fazemos isso no nosso dia a dia. Tem coisa que a gente gosta mais, que nós nomeamos, inclusive. Uhum. Um dia o Ricardo estava comentando sobre isso, ele disse: as mulheres colocam o nome no carro. Aham. Isso é natural que façamos isso. Então, Uhum. aqui eu tenho um apego que eu chamo de apego seguro. Uhum. Agora, eu tenho um apego chamado apego inseguro. Uhum. E a maioria das pessoas, elas trazem um estudo de apego inseguro pela falta. E agora é onde nós entramos com uma novidade. O apego seguro é tanto pela falta quanto pelo excesso. Uhum. A questão é que em 1900, quando nós tivemos assim o boom do estudo da mente humana, época de Freud, de Jung, de William Reich, nós tínhamos o movimento castrado. Era muito rígido. Uhum. Então, os estudos são muito mais baseados nessa visão. Hipócrates, o pai da medicina, diz que a doença se encontra nos polos. Então, ali eu tinha um polo, hoje eu tenho outro. Uhum. Hoje eu tenho hipotonia. Uhum. Eu tenho informação demais. Permissividade. Demais, o que me traz a mesma coisa. Uhum. Né? Então, essa polaridade, ela faz com que eu adoeça. Uhum. Né? E aí, como é que a gente faz, então, para encontrar esse equilíbrio? Porque nós estamos aqui hoje vivendo numa geração que saiu, né, que nasceu de uma geração anterior à nossa que era muito castrada, que era muito rígida, que nada podia. Uhum. E aí fomos caminhando para essa geração do tudo pode, sem limites, né? E aí também não é legal. Será que a sociedade, a próxima que virá, está tendendo a trazer esse equilíbrio? Ou é nós, né? Somos nós que precisamos, dentro dessa geração, encontrar esse caminho aí desse equilíbrio que a gente quer? O nosso cérebro tende a repartir tudo. Uhum. Por isso que a gente trabalha tanto na unidade corpo, mente e alma, né? Uhum. Mas o nosso cérebro gosta de fragmentar para entender, tá? Então, nós temos um estudo sobre as gerações.
Então, eu tenho a geração Z e eu tenho a geração Y, tá? Uhum. A geração Z, que é de 1955 Uhum. até 2010, né? Mais ou Uhum. menos. Essa geração é uma geração que está muito ligada. Então, Uhum. veio tecnologia, né? Que é o que a Uhum. gente mais conhece. E eu tenho uma geração de 1956 até 1980, tá? Uhum. Que é a geração X. Acho isso. E eu tenho também aí os babies boomers, se não me Uhum. engano, que foi uma época depois da Segunda Guerra Mundial em que nós tivemos um índice de natalidade muito grande. Por que Uhum. que eu tô falando disso também? Porque essa geração X, ela tem o efeito desse grande índice de natalidade. Por quê? O que valia ali era o fazer. Uhum. Então precisava ser produtivo, precisava ter pessoas no operacional, que nós conhecemos Uhum. hoje, fazendo. Então o filho era mão de obra. Isso era Uhum. muito importante. Então ali nós temos uma visão antropológica dessa geração, Uhum. do fazer, e esse fazer, ele trazia pouco afeto, pouco contato, Uhum. tá? Porque, como eu disse, nós vivemos uma sociedade eh, que gosta muito do objeto, Uhum. né? Que gosta muito do Do simbólico. E simbólico. gosta porque tudo vem disso aí, tá? Uhum. Então, nessa época, já que o filho era uma mão de obra, o símbolo disso não tem um afeto, Uhum. tá? E isso fica inconsciente. Uhum. Então, ali é a época rígida, época mais castrada. O amor era só falado, ele não era Muito mais sentido, né? falado. É, exatamente. Eu gosto de você. E olha lá, porque não era esse, eu te amo. Uhum. Não, eu gosto de você, eu tô te dando comida, então Uhum. significa que eu gosto de você. Era muito assim, Aham. né? Uhum. Hoje não. O que que nós temos hoje na geração? O que que a gente teve na geração Z? Nós temos as famílias que têm 2 filhos, Uhum. e tudo que eles não tiveram, eles querem dar para os filhos. Sim. Na verdade, estão dando para eles próprios, né? Uhum. Então, eles não estão muito preocupados se Se eles vão. realizando, Eles né? estão se realizando. Porque se eles fossem pensar nos filhos, nossa, ele não vai ter tônus, não vai ter perna para resolver. Não, deixa que eu resolvo, deixa que eu faço. Eu te dou o melhor celular, eu te dou o melhor de tudo. Uhum. E eu posso até te dar muito carinho. Que é aí que as pessoas se enganam. Mas não dá carinho, às vezes até dá. A Uhum. questão é que dá demais. Uhum. E qual é o problema em dar demais? É em dar de forma que não seja qualitativo. O que que isso Uhum. significa? Eu posso fazer tudo pelos meus filhos, desde que ele consiga entender o limite da situação. Limite não é não, viu, gente? As pessoas têm uma mania de falar assim: mas eu falo tanto não pro meu filho. Você pode falar não pro seu filho, não dá limite nenhum. Então não tem Uhum. a ver. O que que é limite? É ele entender os papéis. Por que que ele está aqui? Então, atividade simples, do dia a dia mesmo. A criança acordou, o mínimo é arrumar o quarto. Uhum. Ela perceber a limpeza do seu quarto, a organização do seu quarto, Uhum. né? É ela conseguir pegar a sua roupinha e colocar para lavar. Olha, são coisas do dia Uhum. a dia mesmo. É ela ter compromisso na escola, respeitar o colega. Isso é uma forma de limite. Uhum. Para a criança, tem outra forma de limite? Não tem, é a do dia a dia. É Uhum. você sair, você falar para sua filha assim: olha, sua filha de 2 aninhos, mamãe volta daqui 1 hora. 2 minutos que tem a mamãe. Uhum. Então, você tem que mostrar, olha, quando esse número for assim, ou quando esse pauzinho estiver aqui, é assim que Uhum. você vai limitar o cérebro. Quando a gente está na hipotonia, que é a nossa época atual, o nosso cérebro fica espasmado. Uhum. Cérebro espasmado, ele também é carente. Por quê? Porque tem espaço. Uhum. Ele está vazio. Uhum. Então, você viu que é a mesma estrutura? Uhum. Então, uma é muito para dentro, outra é muito para fora. Mas a Uhum. estrutura é a mesma. Então, eu preciso de carinho, eu preciso de afeto. Uhum. Por... Abre muito espaço, tanto na falta quanto no excesso, para essas doenças, né? Até psíquicas que vêm de fundo emocional. Tudo é emocional, né? Mas tanto na falta quanto no excesso, então nós temos espaços para adoecer, né? O nosso cérebro, a nossa mente. E aí, o que que a gente faz, então, né? Vivendo nesse contexto, o que que é possível de fazer? E olhando também para um contexto, Dani, eu queria a sua opinião, né? Dessa problemática que nós trouxemos aqui, dessas mães reborn, que tá recebendo tantas críticas, né? Como que a gente trata isso? A gente, por exemplo, se você tem alguém na família
que tá passando por essa questão, se você conhece alguém que tá passando por essa questão, o que fazer? Porque a gente sabe que crítica não resolve, né? O que Uhum, resolve? Tem uhum. algo que a gente possa Sim. fazer? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Falo demais isso aqui. Conhecimento é importante demais. Então, a primeira coisa a entender que se a pessoa está dentro disso, você não pode tirar o bebê dela. Uhum, Agora não. uhum, Mas se ela já tem consciência, ela pode já começar a fazer por ela própria, uhum, né? Ir deixando devagar, procurar um terapeuta, né, que possa ajudá-la, dependendo do caso, procurar um psiquiatra. Então, uhum, nós precisamos analisar caso a caso. Tá? uhum, Nós teremos isso como modismo a partir de agora? Possivelmente, viu? uhum. Possivelmente vão aparecer muito mais casos em que os profissionais vão ver que não é exatamente assim, mas é que eu estou Uhum. falando para quem realmente entra, Tá né? doente, né? Quem realmente está doente. Então, pode ser o caso de um psicanalista, de um psicólogo, de um psiquiatra, aí tem que fazer uma análise individual. Uhum, Mas o que que a gente pode fazer aqui, nós? Porque quando a gente olha para o bebê, nós estamos olhando para algo um pouco maior. Eu vou pegar as coisas pequenas, porque essas a gente já pode começar a administrar. Por uhum, exemplo, você tem um relacionamento abusivo. uhum, Então você apanha, ou às uhum, vezes ele é abusivo psicologicamente falando. O cérebro está reagindo do mesmo jeito. E uhum. a gente não olha para isso. Porque você tá ali dentro, você não dá conta de sair. Você não dá conta de largar a pessoa que te faz mal. Uhum. Por que que você não dá conta? Porque a pessoa é o de menos, é aquilo que você criou da pessoa. Mas era exatamente isso, a gente está bem conectado. Era exatamente isso que eu queria trazer para o contexto aqui, para fazer a provocação. Porque muitas vezes as próprias pessoas que estão criticando e que não sabem lidar com essa situação, e estão aí usando até disso nas mídias sociais para se promover, que a gente sabe que isso acontece muito, são pessoas que também estão passando por essas questões de insanidade mental, de carência afetiva, só que não transferiram para uma boneca que é a moda, Uhum. mas estão passando por isso de outras formas, formas veladas, né? Sim. Como os casos de abuso. O que mais que. Porque eu acho que é interessante a gente trazer essa provocação. Porque, Uhum. de repente, alguém que está em casa, está nos ouvindo, pode estar preocupado olhando esse contexto e querendo criticar o que está fora, mas não está sendo capaz de fazer uma avaliação interior se ele também não está com essa carência. Uhum. Porque nós todos estamos sujeitos a isso, vivendo nessa geração que a gente está vivendo, né? De Uhum. tanta informação, de tanto contexto, de conexões meramente virtuais, de tanta falta de limites e de valores. A gente está inserido em tudo isso. E aí Uhum. a gente acaba, de repente, levando essa questão em outros casos que são velados. E eu particularmente acredito que seja mais perigoso os casos velados do que esses casos explícitos que aí todo mundo vê que é Concordo. loucura e acaba ajudando de alguma forma. Eu concordo. Sim. Bom, então nós estamos falando aqui de um caso de apego, que Uhum, tem uma liberação de ocitocina, uhum, né? Em que tem um caso de transferência, né? uhum, O que levou a isso? Não dá para sabermos. uhum. A não ser que nós tivéssemos aqui um caso para a gente poder estudar, né? Então, nós estamos falando de forma Em geral geral. do apego e dessa ocitocina, tá? Uhum, Vamos supor, você hoje tem um relacionamento virtual. Ali você está imaginando, tá? Por quê? Porque a pessoa pega o celular e a uhum, pessoa falou bom dia. Se ela ler, ai, bom dia, nossa, olha como ele tá romântico comigo. Aí uhum, no outro dia ele falou bom dia do mesmo jeito, você tá mais nervosa, bom dia, nossa, hoje tá seco. É a mesma uhum. coisa. Eu preciso muito que vocês entendam que tudo parte da nossa mente, Da tá? nossa Então, da interpretação, né? nossa interpretação. Uhum, E isso fica tão complicado às vezes de falar, porque você pensa que é o outro. Nossa, mas eu preciso de alguém que me desperta uma química. Ele vai despertar uma química se você já tiver esse contexto em você. uhum, Aquilo que é externo não tem tanta valia quanto nós pensamos que tem, uhum. tá? Eu vou contar um caso aqui rapidamente para Boa. vocês Adoro. entenderem. É, eu tive uma paciente uma vez. Ela me procurou para tratar o marido, Uhum, tá? Então eu tinha contato com os dois por causa disso. E ela queria separar desse marido de todo jeito. E ela traiu o marido. Ela não queria ver esse marido. uhum, Mas ela tinha um afeto
né, fraterno por ele. E ele começou a vir tratar comigo e não se entregava muito. E de repente ele estava muito animado. Eu falei, gente, alguma coisa aconteceu aqui. Em contrapartida, ela estava apaixonada. E ela queria separar mesmo, porque ela estava apaixonada. Ela conheceu um rapaz pela internet e ela estava... ia largar Com o tudo. neocórtex desligado. Totalmente desligado. Sim. Então ela veio, conversou comigo e falou, Daniela, não tem jeito, eu tô muito apaixonada e eu vou conhecê-lo, né, esse mês. Ela não conhecia, viu, gente? Não conhecia. Só virtual. Só virtual. Ela tinha uma foto, que era uma foto, assim, normal, não tinha nada demais na foto. Não era uma pessoa muito atraente, não da forma como o rapaz que ela tinha traído o marido, ela mesma falava isso. E aconteceu que ela conheceu esse rapaz. E era o marido. Olha só. Então, eu gosto muito desse caso. Olha Porque só. ela se apaixonou pelo marido, que ela odiava, que ela não podia ver, ela tinha repulsa do marido. Ela tinha repulsa, ela ia dormir, ela não aguentava que ele encostasse Era nela. a mesma pessoa, A mesma né? pessoa. Só que em versões diferentes, em Ela contextos criou diferentes. o que ela queria. Porque ela estava com paciência de ouvir o que ele mesmo fala. Era a mesma pessoa. Né? Isso, para mim, eu já usei esse exemplo em vários casos. Inclusive, uma vez fizemos uma palestra, eles estavam lá, deram testemunho disso. Porque fica muito evidente o quanto nós construímos. Se não fosse assim, gente, não teria como resgatar, por exemplo, um casamento. Né? Nós construímos o que nós vivemos. Então, se eu vivi uma vida em que eu entendo que foi muito sofrida e todo mundo fica falando isso pra mim, eu me sinto vítima, pronto. É o que a gente vive hoje. Né? Então, a gente pega um caso desse, todo mundo, nossa, você tem isso também. Isso aí atrapalha. Eu preciso acolher. Eu preciso dar colo, mas eu preciso resolver. Como é que eu carrego no colo o tempo inteiro? Eu preciso dar pernas, agora caminha, agora anda, agora resolve. Isso também é muito importante. E hoje isso é pouco falado. Né? Então, eu contei essa história para isso, para que entendam que nós criamos o que nós vivemos. Tá? E um exemplo também, para vocês entenderem melhor ainda, imagine você, quando você sai e acha que esqueceu alguma coisa, tá? Vamos supor, você vai pegar um avião e você sempre esquece seu casaco, tá? E aí você fica, nossa, tem que pegar meu casaco, tem que pegar meu casaco, e você vai criando na sua mente, tá? Uma metacognição. Quando você entra no avião, possivelmente você vai sentir falta do casaco, mas ele tá ali com você, mas a sensação permanece. Assim como o Gabriel viaja. E aí você chega em casa e vê que tem um beijo-batom na camisa branca do Gabriel. O que você julga? Nossa, me traiu. Aí você chega na sua vizinha. A sua vizinha fala, ele te traiu, porque ela é expert no assunto. Ele te traiu realmente. E aí, Tainá, você começa a viver aquilo ali. E você não tem como resolver isso agora. E você começa a sofrer. Passam-se 30 dias, você deu uma gastrite nervosa. Ele chega. E aí a camiseta não era dele. Não tinha nada a ver. E ficou claro por A mais B que ele não te traiu. Não era. A gastrite tá aí. Não Ela é o real. fato, né? Não É a é. interpretação É a que eu dou pro interpretação. fato. E no caso das pessoas que estão com essa carência afetiva, como que isso se dá no dia a dia? Então, para que a gente possa trazer à tona e o pessoal fazer uma autorreflexão, acho que é um momento, ouvindo esse podcast aqui, de fazer uma autoavaliação. Até que ponto eu estou com essa carência afetiva similar a dessas mães reborn, que eu posso estar também, de alguma forma, transferindo a minha necessidade de ocitocina para algo que nem é real, né? Bom, primeiro, nós entendermos que todos nós temos um certo tipo de carência, porque precisamos de afeto. Então, se somos humanos, as pessoas falam, não tenho carência nenhuma. Nós temos. Nós temos necessidades, carências, sonhos, desejos, tá? Então, é assumir isso aí primeiro, né? E falar muito a verdade para você, do que você quer. Olha, eu quero muito ser mãe, mas eu não quero ter o trabalho.
Porque pode acontecer isso. Não Uhum. quer ter o trabalho de trocar fralda e tal, quero brincar de boneca, mesmo tendo essa idade. Quer Até que ser mãe, mas não quer ponto? ter filho, né? É, É diferente. exatamente. Até que ponto é um romantismo? E precisa ser feita uma autoanálise. Nós precisamos fazer essa autoanálise o tempo inteiro, Uhum. né? Então, o meu nível de carência é por quê? Porque tem gente que tem carência tendo carinho 24 horas. Então, não é exatamente. Uhum. É o quanto você está sem fundo, sabe? Recebendo Uhum. e não está alimentando. E como é que você alimenta? Peraí. Isso aqui foi importante que a pessoa fez pra mim. Já que eu tô buscando um carinho externo, isso foi importante, mas é o que ela consegue me dar. Uhum. Então, você começar no seu dia a dia a medir, Uhum. sabe? O que ela fez pra você. Talvez não é o que você quer, mas é o que ela consegue. É o que ela acha que ia te agradar. Isso em Uhum. relacionamento, principalmente de casal, né? Uhum. Acontece bastante. É você pegar a sua criança e fazer com que ela entenda que ela não precisa e não pode ter tudo. Ah, Uhum. mas eu posso dar tudo. Você pode dar, talvez financeiramente, Uhum. né? Mas psicologicamente, Não. moralmente, você não pode dar tudo. Então, isso é importante, esses limites são importantes. Então, eu recomendo isso, sabe? Uhum. O limite, você dá limite para si próprio também. Porque Uhum. quando a gente fica adulto, agora eu sou adulto, posso fazer o que eu quero. Significa que ainda não adulteceu, né? Uhum. Então, é justamente você, no seu dia a dia, conseguir saber os horários das suas coisas, até que ponto você pode ir, até que ponto não pode. Uhum. Porque hoje, Tainá, tá tudo muito liberado. Uhum. Ficou tudo muito natural, né? E sabe o que que eu sinto, Dani? Que as pessoas estão em busca de ter a experiência de receber a ocitocina, o bem-estar a todo custo, mas de uma forma simulada, sabe? Para não ter que arriscar. Então, aquilo que é virtual, aquilo que é só Hum, simulado, aquilo que é só um teste, muita gente, antes de casar, vamos morar junto para testar, sabe? Assim, esses exemplos que levam as pessoas a não ter que se arriscar para a vida. Por quê? Porque estão com medo do atrito, estão com medo da dor. E o quanto eles perdem com isso, né? O quanto a gente perde com isso, porque sem atrito não há movimento. Né? Sem a dor não há evolução, não tem a virtude se a gente não passar por esse caminho. uhum. Mas por que que as pessoas estão tão assim, né? Querendo fugir da dor, fugir do atrito? Será que isso é a criação que a gente tem? Será que isso vem, né, da forma com que os nossos pais nos educaram, nos criaram? Será que isso é um reflexo de uma sociedade também que ganha, né, e que lucra muito com essas Uhum. liberações? Qual que é a sua opinião Isso aí? tem uma questão antropológica muito forte, né? Hum. Que é da criação, que mais uma vez é o simbólico. Então, aquilo que você ouve, que você interpreta, entende, tem a ver com o seu contexto, né? De vida. Uhum. O nosso organismo, ele sofre algumas alterações, outras não. Então, o ideal seria nós conquistarmos as nossas coisas. Hoje, nós temos tudo muito, muito fácil. Então, Uhum. nós temos muitas doses de dopamina. Inclusive, os estudiosos já sabem que isso é muito bom, né? E ganham muito dinheiro com isso, tá? Uhum. Mas o que acontece é que quando eu não me frustro, eu não produzo uma dopamina saudável. Uhum. Então, muita gente fala: olha, não crie expectativa para você não se frustrar. Isso está incorreto. Seja adulto para você lidar com a sua frustração. Uhum. Seja uma criança bem organizada para a criança lidar com a situação também de Aham. frustração. Então, eu acredito que vem pela falta do entendimento real. Informação, isso nós temos demais para todo lado. Uhum. Conhecimento, muito pouco. Uhum. Então, se você joga na internet que você, olha, você não pode se frustrar, não cria expectativa, aí todo mundo segue esse padrão. Mas peraí, por que eu não posso criar expectativa? É possível não criar expectativa? Porque não é possível. Você Uhum. sempre imagina algo, não tem como você fugir disso, Uhum. né? Então, olha, meu filho, sinto muito se precisar arcar com isso aqui, que a criança Uhum. precisa se frustrar. Uhum. Nós temos casos, Tainá, que o filho, por exemplo, ele tem tudo, ele forma-se em medicina, dá um tiro na cabeça. Por quê? Porque não tinha dopamina direito ali, Uhum. organizada, Uhum. tá? Quando eu falo não tinha dopamina saudável, né? Porque Aham. o excesso ou a falta é Uhum. o problema aí, né? Então, eu vejo muito por essa questão, sabe? É Uhum. sim uma questão de criação, porque eu preciso interpretar a partir de onde eu estou, Uhum. né? Que
É o meu contexto ali familiar, de amigos, né? Uhum. Então, eu vou interpretar esse contexto. Então, por mais que a interpretação seja mais importante, o contexto é que vai me dar a possibilidade de interpretação, Uhum, com né? certeza. Dani, sabe, eu tenho uma preocupação muito grande em relação a resgatar a humanidade, sabe? O nosso direito de ser ser humano. Então, eu falo muito isso na nossa comunidade, na comunidade Top. Quem tá aqui, que faz parte da comunidade, sabe o quanto eu repito isso várias vezes. Por quê? O que eu vejo é que esse mundo moderno e essa geração em específico, ela tá sendo cobrada, exigida, como se a gente fosse máquinas, né? Como se a gente fosse robôs. Então, é alta performance, é ter o melhor shape, o melhor emprego, o melhor salário, o melhor marido, a melhor família, os melhores filhos. E tudo é como se a gente não fosse um ser humano, né? Como se a gente fosse máquinas. Então, o resgate dessa humanidade requer um pouco de estudo também. E quando eu falo que o autocuidado tem que ser uma prioridade, gente, não é um autocuidado só de ir no nutricionista ou ir na academia, não. Não é só suplementar com suplementos da Topper, não. O autocuidado real, ele passa por essa necessidade de um olhar mais responsável por quem eu sou. E é por isso que a gente traz essas temáticas, essas discussões, para que as pessoas entendam que o ser humano, ele tem um jeito de funcionar, né? Uma forma de funcionar. E se eu não souber lidar com ele, se eu não souber lidar comigo mesmo ou com os meus filhos, vai dar ruim, né? Eu vou adoecer, eu não vou. E não só a doença física, eu sei que a doença ela é necessária, né, para vários processos, mas eu vou perder muitas vezes é, a minha oportunidade de evoluir, de crescer como ser humano, de colaborar para um mundo melhor. Então, eu quero te agradecer, já aqui, a gente partindo para os momentos finais, já te agradecer, porque foi muito rica essa nossa conversa, né? A gente trazer um novo olhar para essa temática que tá todo mundo falando aí do bebê reborn, né? Com muitas críticas, muitos julgamentos, muitas piadas, né? Que o brasileiro é cheio de fazer isso, mas trazer esse novo olhar para que é só a pontinha do iceberg, né? Existe algo Uhum. muito mais profundo ali, intrínseco do ser humano, que já faz parte da nossa essência e que por algum motivo virou uma patologia. E que se a gente não olhar com responsabilidade e cuidado para nós mesmos, a gente pode até não adotar um bebezinho de plástico, mas a gente pode, muito provavelmente, também passar por questões que nos limitam por conta de dependências afetivas negativas. E para a gente concluir e finalizar, eu queria que você finalizasse aqui, né? Deixasse uma mensagem para o pessoal que está nos ouvindo, diante de tudo isso que a gente conversou. O que mais você acredita que pode acrescentar e deixar como uma mensagem final para o público? Tá. Bom, pessoal, tem implícito nesse contexto dos bebês, né? Uma questão que a gente olha muito pouco, que é a questão de autenticidade. Por que eu digo isso? Porque nós queremos mostrar que damos conta de tudo, que somos autossuficientes e não somos. Não fomos criados para sermos autossuficientes. Mas uma época de muito símbolo voltado a isso. Você consegue sozinha porque você pode, porque, né, você tem que olhar para o eu, porque é você, você, você. Isso No é muito centro, né? perigoso. Muito, muito perigoso. Porque nós precisamos uns dos outros. Então, eu não sou dependente de você para viver a minha vida, mas eu preciso de você para brilhantar a minha vida. É diferente, né? Então, a gente precisa olhar para esse outro lado. Porque essa força total que nós queremos ter está excluindo as pessoas, e quando eu excluo pessoas demais, eu tenho uma carência. Uhum. Mas tinha tanta gente, não tinha ninguém, né? Isso é muito falado. Mas esse tanto de gente, de alguma forma, eu excluí também. Então, não Uhum. está exatamente no outro, está muito na forma como eu vejo. Então, o que eu deixo aqui para vocês é voltar a vida para vocês com seriedade e com racionalidade. Santo Agostinho, eu sempre cito isso também. Ele sempre chegava em casa e analisava a vida dele. Então, esse é o convite para vocês. Analisa a sua vida. O que eu tenho feito por mim? Em todos os sentidos, tá? O que eu tenho aprendido? O que eu tenho feito para as pessoas? Felicidade, a etimologia da palavra,
quando a gente vai chegando, diz respeito a servir. Eu tenho servido? Porque quanto mais você serve, gente, mais ocitocina você tem. Por isso que a mãe tem ocitocina. Porque a mãe recebe o quê do bebê? Ela serve o bebê o tempo inteiro. E ela ama e apaixona por servir. Tá? Então, é o serviço, é uma atividade física, é a suplementação também, uma boa alimentação, verdades contadas para você. E sem aquelas questões, por exemplo, eu não posso viver uma vida corrida. Pode. Você não, muitas vezes você não tem opção. O que você tem que fazer? Você tem que saber se administrar dentro do palco que te deram. Então, finalizando. Independente do tamanho do seu palco, como é que você vai dançar? Você tem que fazer a mesma dança num palco enorme e num palco pequenininho. Se você não consegue, então você não tem efetividade. E manter isso aí, né? Obrigada. Uau! Eu que agradeço. Eu quero também deixar um recado para vocês, gente. Primeiramente, eu não posso deixar de perder a oportunidade aqui de convidar vocês para vir fazer parte da comunidade Topping. Nós somos o maior movimento wellness do Brasil. E esse movimento de saúde e bem-estar, a gente fala que ele é o maior porque ele é o mais completo. Ele é um movimento que olha para o ser humano na integralidade, né? E não em fragmentos. Então, a gente cuida do corpo, a gente cuida da mente, a gente cuida da alma. E o ser humano consegue, a partir desse olhar integral, de fato, ter uma transformação que faz sentido para uma vida com mais plenitude. Então, venha fazer parte do nosso movimento, venha lutar essa nossa causa, porque mais do que se transformar, é cuidar de si para cuidar dos outros, né? Para servir. Então, se a gente quer um mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, não se faz um mundo melhor sem pessoas melhores. Então, tem que começar em nós. Então, venha fazer parte da nossa comunidade. Nós vamos deixar aqui, né, o QR Code para que você possa acessar e estar conosco, participando, lutando por essa causa, levando essa nossa mensagem. E o que eu quero deixar para você, gente, é que ser humano, ele precisa de afeto. E a gente precisa cuidar dos nossos afetos. Até que ponto eu quero me prevenir, não criar expectativas para não doer, para não me frustrar? Isso não é um relacionamento, né? Isso não existe afeto sem essa reciprocidade. Então, antes de chegar num processo patológico de tanta dependência emocional, de tanta carência afetiva, que você começa a se sujeitar a situações que não eram necessárias, como, por exemplo, ser maltratada, como, por exemplo, apanhar, como, por exemplo, dividir, né, dentro de um relacionamento, enfim, tudo aquilo que você aí, né, dentro do seu contexto sabe, que você não deveria se sujeitar. Antes de chegar nesse ponto, se olha, se cuida, coloca o seu autocuidado como prioridade, mas coloca um autocuidado real, um autocuidado que tem esse olhar mais profundo e não só nessa superficialidade que a indústria e que a mídia tanto fala aí. Faça terapia, faça academia, né? Vá no nutricionista, se cuida de uma forma integral, tá certo? Então, quero agradecer a paciência de vocês, que esteve conosco aqui até o final. Espero que tenha colaborado muito. Eu, particularmente, aprendi demais nessa tarde aqui hoje. E fique com a gente, né? Continue se fez sentido para você também. Nos ajude a divulgar e a propagar essa mensagem, encaminhando aqui esse podcast para mais gente, tá bom? Um beijo, muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. E até mais.